Paz de Cristo, meus irmãos e irmãs. Neste vídeo nós falaremos um pouco sobre o jejum. Mas antes de iniciarmos no tema exatamente, vamos iniciar invocando a Trindade Santa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Iluminai, ó Deus, as nossas mentes com a luz do vosso Espírito Santo, para que não seja somente um conhecimento intelectual, mas que possamos traduzir na nossa vida tudo aquilo que aprendermos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ao iniciarmos a Quaresma, nos é apresentado o Evangelho de Mateus 6, e um dos versículos que nos é apresentado, que a igreja nos dá, é o versículo 16 ao 18. E ele vai dizer assim: quando jejuardes, não tomeis um ar triste como os hipócritas, que mostram um semblante abatido para manifestar aos homens que jejuam. Em verdade eu vos digo, já receberam sua recompensa. Quando jejuares, perfume a tua cabeça e lava o teu rosto. Assim não parecerá aos homens que jejuas, mas somente a teu Pai, que está presente ao oculto. E teu Pai, que vê num lugar oculto, recompensar-te-á. Jesus ele nos apresenta duas realidades aqui. Daqueles homens querem ser vistos, e daqueles homens que buscam uma verdadeira conversão, que não estão preocupados se vão se apresentar diante dos homens como alguém que faz penitência, como alguém de oração, mas eles estão mais preocupados de viver essa prática nesse processo de conversão interior. E esse evangelho nos faz pensar de como nós estamos praticando as nossas penitências. Como que nós nos colocamos nesse momento de penitência? Nós nos colocamos como aquele que quer ser reconhecido pelo outro? Ou que buscamos a nossa, ou aquele que busca uma conversão, que busca dizer não às paixões desordenadas, às vontades que às vezes nos afastam de Deus. É um grande perigo ficarmos presos somente às obras exteriores, apresentando-se aos homens como uma pessoa de oração e mortificação. Passa mais uma quaresma e não há conversão. Quantas quaresmas mais nós precisamos viver e a nossa vida vai continuar a mesma? Depois a gente culpa a Deus, culpa que as coisas não acontecem, culpa que nós não crescemos na vida espiritual, na intimidade com Deus. Nós precisamos rever a nossa vida e rever como que nós estamos vivendo essa realidade, essa prática do jejum, essa prática da penitência, e nos penitenciarmos. A penitência que nós fazemos, o jejum que nós fazemos, ele visa o quê? Ele visa uma conversão? Ele visa somente um momento da nossa vida? Porque o grande perigo também é de nós vivermos isso como algo estéril, algo que não produz fruto na nossa vida. Mas eu faço uma prática aqui agora, num determinado momento, e depois eu volto toda a minha vida normal. Não pode ser assim. Isso seriam aqueles que querem somente ser vistos pelos homens, ou que fazem só porque tem que fazer, então vamos fazer. Mas não colhem os frutos espirituais, os frutos que a igreja nos apresenta com essas práticas. Nós precisamos estar atentos a essa realidade. O Catecismo da Igreja vai nos ensinar, nos números 430 e 431, sobre essa prática da penitência interna. A externa, ela somente não produz fruto, ela é estéril. Mas ele vai nos apresentando esse caminho de nós vivermos essa penitência internamente, de nós olharmos para nós aquilo que precisa ser mudado. E olha o que o Catecismo vai dizer. Ele diz assim: é uma reorientação, a penitência interna é uma reorientação radical de toda a vida. Um retorno, uma conversão para Deus de todo o nosso coração. Uma ruptura com o pecado, uma aversão ao mal e repugnância às más obras que cometemos. Então,
Quando nós fazemos um jejum, quando nós nos colocamos nesse movimento de fazermos esse sacrifício, não pode ser algo somente externo, mas precisa algo que vise a conversão do nosso coração. Então, para isso, nós precisamos fazer esse movimento de olhar para nós e reconhecermos como nós estamos. O que é aquilo que hoje nos afasta de Deus? O que é aquilo que nós precisamos afastar da nossa vida hoje para nos aproximarmos de Deus? Porque às vezes nós, Senhor, me ajuda nisso, eu não estou conseguindo viver, eu luto, mas eu caio, luto, mas eu caio. Mas muitas vezes nós falamos que lutamos, mas na pequena tentação nós recorremos àquilo que nos faz cair. Nós recorremos facilmente àquelas coisas, aquelas práticas que nos afastam de Deus. E é nisso que nós precisamos viver esse movimento de penitência, esse movimento de fazer esse sacrifício. O jejum precisa ser para nós essa prática, esse exercício espiritual que nos faz reconhecer que sem Deus nós não conseguimos, precisamos da graça dele para nos orientar, e também o jejum ele precisa fazer em nós com que as paixões desordenadas elas tomem ordem. E a nossa vontade, que às vezes cede tão facilmente às paixões, ela ganha força. Se o jejum ele não provoca essa fortaleza dentro de nós, nós precisamos rever como nós estamos praticando. Nós precisamos rever como nós estamos nos mortificando. O Salmo 51, no versículo 19, diz assim: sacrifício para Deus é um espírito contrito, um coração contrito e humilhado. Muito mais do que nós nos privarmos de um alimento, muito mais do que nós nos privarmos de uma refeição, é esse coração contrito que se reconhece pecador diante de Deus, necessitado da graça dele para viver segundo a sua palavra. Nós precisamos viver o jejum com esse coração contrito, reconhecendo que o pecado em nossa vida precisa ser rompido como um elo. Essa escravidão ao pecado precisa ser rompida. Nós não podemos mais viver um cristianismo ou até mesmo práticas espirituais de fachada, reconhecendo, eu faço aquilo ali, mas eu não saio da vida de pecado. Eu faço essas práticas, eu faço um jejum, eu faço uma abstinência, eu faço uma mortificação, mas continuo nas mesmas práticas erradas de pecado. Precisamos viver esse coração contrito, precisa ser uma penitência interior que me leve radicalmente a romper com o pecado. E é interessante, para iluminar mais a nossa reflexão, na segunda leitura do ofício das leituras, da terça-feira da terceira semana da Quaresma, vai dizer nessa leitura: há três coisas, meus irmãos, três coisas que mantêm a fé, dão firmeza à devoção e perseverança à virtude. São elas a oração, o jejum e a misericórdia. O que a oração pede, o jejum alcança, e a misericórdia recebe. Oração, misericórdia, jejum. Três coisas que são uma só e se vivificam reciprocamente. O jejum é a alma da oração, e a misericórdia dá vida ao jejum. Essas três práticas, elas precisam estar em sintonia. Porque retirar um alimento, somente por retirar um alimento, uma refeição, isso é dieta. Isso aí não é jejum. Precisa estar ali a oração ligada ali, porque o jejum é a alma da oração. Então, eu me penitencio naquele momento, eu faço aquela privação daquela refeição, daquele alimento, para me colocar mais facilmente, para elevar o meu olhar para o céu. Tirando esse olhar de mim mesmo, fechado, que busca às vezes só satisfazer seus próprios desejos e vontades, e elevo o meu olhar ao céu, elevando a minha oração a Deus, para reconhecer e escutar dele aquilo que ele quer de mim, aquilo que ele espera de mim. E essa oração, ela precisa também fazer naquele movimento
me levar ao outro e reconhecer nessas práticas de misericórdia, nessa prática de caridade. Porque eu me privo do alimento, não gasto dinheiro com aquela refeição, com aquele alimento. E o que eu faço com esse dinheiro? Não, vou economizar isso aqui para comprar uma coisa para mim, para comprar outra coisa melhor. Não, eu preciso também reconhecer essa fome, essa sede, essa necessidade que o outro também tem. O texto vai continuando dizendo assim: quem jejua, pense no sentido do jejum. Seja sensível à fome dos outros. Quem deseja que Deus seja sensível à sua. Há uma fome dentro de nós, insaciável, um vazio interior que só é preenchido por Deus. Nós desejamos ardentemente Deus. Às vezes nós não sabemos falar nessa resposta, mas há algo que precisa ser preenchido em nós, que o alimento, que os prazeres da carne, que o dinheiro, a fama, a glória não conseguem preencher. Esse vazio se chama Deus em nossas vidas. Só é preenchido esse vazio interior aqui pela essa presença de Deus. E o jejum nós precisamos pensar no sentido dele. Nós nos privamos, nós temos uma fome, mas muito maior é a fome nossa da eternidade, do céu, dessa glória, dessa presença, dessa união com Deus. Muito maior é a fome de Deus, que deseja ardentemente que seus filhos se salvem. E eu caminho, eu correspondo a esse desejo e anseio do coração de Deus. E como falar? Seja sensível à fome dos outros. Quando eu sinto essa necessidade, essa fome, essa necessidade do alimento, precisa fazer com que eu pense naquelas pessoas que não têm nada para comer, que passam por necessidades. E aí eu pensar nelas não é simplesmente, poxa, essas pessoas estão lá, vou rezar por elas. Mas se eu tenho essa condição de ajudar o mais necessitado, se eu me privei daquele alimento, e aí economizei um dinheiro por conta desse movimento que eu fiz, esse dinheiro não precisa fazer também com que saia de mim mesmo, e eu não só pense em mim, mas pense no outro, e fazer com que eu vá ao encontro desse para poder ser a mão da providência divina na vida deles. Então precisa acontecer essa reflexão. E o texto continua: reconquistemos pelo jejum o que perdemos por não saber apreciá-lo. Imolemos nossas almas pelo jejum, pois nada melhor podemos oferecer a Deus, como ensina o profeta. Sacrifício agradável a Deus é um coração penitente. Deus não despreza um coração arrependido e humilhado. Quando nós não praticamos o jejum, quando nós não praticamos a mortificação e nos deixamos levar pelas paixões e até mesmo pelas vontades desordenadas, quantas coisas nós vamos perdendo? Nós vamos perdendo a liberdade interior, nós vamos perdendo a liberdade que nos faz dizer não a algo que é errado, dizer não ao pecado, e às vezes nós não conseguimos, na menor das tentações, dizer não a ela. E facilmente nós caímos na tentação, porque a nossa carne se acostumou com o pecado, se acostumou com aquela realidade. Então, o jejum nos faz reconquistar novamente essa liberdade que Jesus já nos conquistou para nós na cruz, pelo seu sacrifício na cruz. Então, pelo jejum, nós também vamos remodelando, reorientando a nossa vontade e os nossos desejos. Então, o jejum faz esse movimento em nossas vidas. E o texto continua: o jejum só dá frutos se for regado pela misericórdia, pois a aridez da misericórdia faz secar o jejum. Então, que o jejum não seja algo para que me faça crescer e inchar. Eu fique inchado dizendo: não, eu sou um bom cristão, eu sou um bom porque eu faço um jejum, porque eu pratico. Não é isso que aquele homem que foi lá, o Evangelho, Jesus vai apresentar daquele homem que chegou diante do altar e ele batia, nem conseguia levantar a cabeça, batia: eu sou pecador. E aquele outro lá que falava: eu não sou pecador igual esse, eu pago dízimo, faço todas as minhas orações.
E às vezes nós podemos cair nesse erro de achar melhor, de nos acharmos melhor do que o outro, somente porque nós fazemos o jejum, uma mortificação, nós rezamos o texto, nós participamos das missas. Às vezes o outro, que se reconhece pecador diante de Deus, apresenta uma dignidade, um mérito muito maior do que nós que fazemos tudo isso somente para sermos vistos pelos homens. Então que toda essa prática quaresmal, do jejum, até mesmo da penitência, da mortificação, não seja algo que me leva a não produzir frutos, a ser algo estéril na minha vida, mas que possa produzir frutos. E aí possamos então vivermos o jejum unido à oração e unido à caridade, porque eles precisam caminhar juntos para que possam produzir frutos. Então que nós possamos abrir o nosso coração, nos colocarmos em oração para com Deus, diante dele, para escutar dele aquilo que ele quer nos orientar. E assim nós possamos viver bem essa quaresma. Então que Deus possa nos abençoar para que possamos assim colhermos todos os frutos que Deus tem nesse tempo para cada um de nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.